Fala aí, eu sou o Bruno Soares, vamos que vamos, responde aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre força magnética e movimento circular, ok? Para começar a falar de força magnética e movimento circular, vamos começar falando de força magnética, beleza? Bom, a fórmula da força magnética ela é dada por isso daqui. Ou seja, o vetor força magnética ele é igual a Q vezes o produto vetorial entre V e B, onde Q é a nossa carga elétrica, V é o vetor velocidade e B é o vetor campo magnético. Como nós estamos falando de produto vetorial, nós podemos reescrever o módulo da força magnética da seguinte forma. Ou seja, o módulo da força magnética vai ser igual a Q vezes V vezes B vezes o seno de θ. Pô, beleza, Bruno, mas que ângulo θ é esse? Θ é o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Beleza? Bom, como nós estamos falando de campo magnético, como estamos falando de produto vetorial, tem um detalhe que é muito importante, que é por conta desse produto vetorial entre a velocidade V e o campo magnético B, a força magnética ela vai ser perpendicular a esses dois vetores. Então esse é um detalhe que é muito importante e eu realmente preciso que vocês gravem, principalmente durante esse vídeo. Beleza? Ok, agora nós estamos prontos para falar sobre trajetória circular. Beleza, trajetória circular. Vamos começar analisando um exemplo relativamente simples, onde nós temos uma partícula carregada com uma carga Q, uma velocidade V para a esquerda e um campo magnético B saindo do papel. Ok? Nesse caso, utilizando a regra da mão direita, onde o meu dedo indicador ele vai representar o vetor velocidade e o meu dedo médio ele vai representar o vetor campo magnético, nós vamos ter o seguinte. Então, vou ter o indicador apontando para a esquerda e o meu dedo médio apontando para fora. Assim, a força magnética ela vai estar apontando para cima. Beleza? Então, vamos colocar aqui a força magnética apontando para cima. Então, teremos aqui o vetor força magnética apontando para cima. Beleza. Então, se essa partícula ela está sob a ação de uma força que está apontando para cima, ela vai ser deslocada para cima. Beleza? Conforme ela for sendo deslocada para cima, o vetor velocidade ele vai mudando de direção. Só que como a força ela tem que ser perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor campo magnético, a força ela também vai mudando de direção. Então esse é um detalhe importante, é que a força magnética ela sempre é perpendicular ao vetor velocidade. Tá, então a velocidade vai mudando de direção, a força magnética vai mudando de direção, mas como é que fica isso no final das contas? Bom, vamos dar uma olhada aqui no que acontece depois. Bom, então eu vou ter a partícula ela vai se deslocando para cima. Conforme ela for se deslocando para cima, o vetor velocidade vai mudando a direção e o vetor força magnética também vai mudando a direção. Beleza, então eu separei aqui 3 outras posições para a gente definir os vetores velocidade e o vetor força magnética. Ok, nessa primeira posição aqui da esquerda, a velocidade ela vai estar apontando para cima. Então vamos colocar aqui o vetor velocidade apontando para cima. A partícula ela vai realizar essa trajetória circular no sentido horário. Então aqui em cima eu vou ter a velocidade apontando aqui para a direita e aqui embaixo eu vou ter a velocidade apontando para baixo. A ideia seria a mesma em qualquer outro ponto dessa trajetória circular. Bom, utilizando a regra da mão direita agora, beleza, vamos lá. Eu tenho primeiro na partícula da esquerda, eu tenho a velocidade apontando para cima e o campo magnético saindo da folha. Então, vou ter a velocidade apontando para cima, o campo magnético saindo da folha, então vou ter a força magnética apontando para dentro da trajetória. Então, vou ter isso daqui. Uma coisa semelhante vai acontecer com as outras posições. Então, aqui em cima, utilizando também a regra da mão direita, eu vou ter a força apontando para cá. E nessa última posição, eu vou ter a força apontando para a esquerda. Então, repare bem que em todos os momentos, a força magnética ela aponta para o centro da trajetória.
Então, na verdade, é a força magnética que mantém a partícula nessa trajetória circular. Ou seja, a força magnética ela funciona como uma força centrípeta. Ok? Bom, beleza. Então, a gente pode relacionar essas duas forças, a força magnética e a força centrípeta. Ok? Vamos começar pela força magnética. A força magnética nós já vimos que é dada por essa equação. Nesse caso, como o campo magnético está saindo da folha e a velocidade está no plano da folha, sempre no plano da folha, o ângulo formado entre eles é de 90 graus. E o seno de 90 graus é igual a 1. Então, teremos isso daqui. Beleza? Se o seno é igual a 1, então nós podemos simplificar a equação para isso daqui. Então, a força magnética ela vai ser igual a Q vezes B vezes V. Ok? Bom, como eu disse anteriormente, nós podemos relacionar essa força magnética com a força centrípeta, cuja fórmula é dada por isso daqui. A força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade da partícula ao quadrado, dividido pelo raio dessa trajetória circular. Então, essas duas forças elas têm que ser iguais. Então, vamos colocar aqui. A força magnética é igual à força centrípeta, logo, nós teremos Q vezes V vezes B é igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Bom, reorganizando esses termos e isolando R, nós podemos calcular o raio dessa trajetória circular, que vai ser dada por isso daqui. Então, o raio da trajetória circular é igual a M vezes V dividido por Q vezes B. Ou, se ajudar vocês, Habib me vê um quibe. Beleza? Tá, ok. As cores estão destacadas aqui e estão basicamente na ordem. Então, nós temos R, M, V, Q e B. R, M, V, Q e B. Ok. Uma última dúvida que pode surgir sobre o assunto é: e se a carga fosse negativa? Bom, nesse caso, o raio da trajetória continuaria o mesmo, porque o módulo da carga não interfere no raio da trajetória, mas o que mudaria seria o sentido da trajetória. Então, somente o sentido da trajetória seria invertido. No exemplo que nós fizemos nesse vídeo, nós vimos que a carga ela percorria uma trajetória circular no sentido horário. Então, se a carga fosse negativa, ela percorreria a trajetória no sentido anti-horário. Bom, eu consegui ajudar vocês com esse vídeo? Responde aí. Valeu, até o próximo vídeo.